E os parabéns de hoje? Vamos dar os parabéns hoje para o Sérgio Malheiros, esse ator maravilhoso, né? Começou pequenininho na televisão, já brilhando, ganhando prêmio. Jair Oliveira, o Jairzinho querido, filho do meu saudoso Jair Rodrigues, né? Parabéns, vizinho. Parabéns para ele, Jairzinho querido. E a Perla, cantora paraguaia, também está aniversariando, tive com ela esses dias. Um grande beijo para ela, parabéns. E duas saudades grandes hoje. Do ator Ivan Mesquita, foi um grande vilão do começo da televisão, fez grandes papéis, inclusive aquele Nonô Correia, Pão Duro, que depois o Ari Fontoura fez. Ah, ele que foi o primeiro a fazer. Exatamente. Olha só. Querido Ivan Mesquita. Aliás, esse personagem é icônico demais, né? Exatamente. Impossível esquecer. E hoje uma saudade imensa de Elis Regina, né? Nossa. Cantora que nasceu em 17 de março de 45 e estaria completando então 78 anos. Conhecida pela competência vocal, musicalidade e internacionalmente, né? Presença de palco também. Foi aclamada tanto no Brasil quanto internacionalmente, né? Elis inovou os espetáculos musicais no país, foi a primeira grande artista a surgir dos festivais da música na década de 60, né, com Arrastão, e, bom, descolava-se da estética da bossa nova pelo uso da sua extensão vocal e de sua dramaticidade, né? Elis morreu precocemente aos 36 anos, no auge da carreira, causando forte comoção no país e deixando... Nossa, eu quase morri nesse dia. Eu imagino. E deixando uma vasta obra na música popular brasileira. Vamos ouvi-lo um pouquinho. Ai, vamos, por favor. Além desse alcance vocal, essa potência que isso é indiscutível, a inteligência, o que ela trazia, né, em termos de interpretação, né, era demais, incrível. Você ouve no rádio hoje, dá a impressão que ela gravou ontem, né? Exato. Da modernidade ela sentia a música de um jeito muito especial, né? Muito, espetacular. Muito. Ai, Elis. Quanta falta faz. E foi minha amiga querida durante muito tempo. Infelizmente, uma passagem meteórica aqui pela Terra. Exatamente. Ai, ai, ai. Bom, vamos começar então com os babados fortíssimos. Que foi expulsão dupla de repente. Viu? E foi papo, mas né? você viu que os nossos telespectadores já estavam pedindo aqui desde ontem, né? Nossa, desde sempre, né? Que coisa. BBB 23, a eliminação de MC Guimê e Cara de Sapato. Ontem foi uma noite diferente no reality. Tadeu Schmidt fez um discurso para os brothers e anunciou de cara, né, a eliminação. Vamos ver. Ontem foi uma noite diferente no reality. Tadeu Schmidt fez um discurso para os brothers e anunciou a eliminação de Cara de Sapato e MC Guimê após oportunarem sexualmente Dânia Mendes e Bruna Gripal na festa do líder de quarta-feira. O apresentador informou que o público precisava entender o que aconteceu e mostrou todo o VT da festa do líder. Na sequência, exibiu o momento em que Dânia Mendes é chamada ao confessionário e conversa sobre a situação. MC Guimê e Cara de Sapato foram acusados de avançar sobre Dânia Mendes e importuná-la sexualmente. O funkeiro acariciou o bumbum e as costas da influencer algumas vezes, mesmo sem seu consentimento. Já Sapato forçou um beijo na mexicana e avançou sobre ela na cama do quarto fundo do mar. A produção do BBB chegou a chamar sua atenção. Bruna Gripal foi apalpada pelo bumbum por MC Guimê e o cantor insistiu várias vezes para que ela ficasse com ele no quarto do líder. Queremos saber qual a sua opinião sobre esse assunto. Queremos saber mesmo. Então já escrevam, a gente sabe que esse assunto é absolutamente polêmico, então... Escrevam aqui que a sua opinião importa muito sempre, né? Muito, sempre. Bom, eu também quero dar a minha opinião, queria falar um pouquinho sobre isso. Primeiro, que eu discordo completamente, né? Acho que concordo plenamente com o que foi feito. Com a atitude do programa. Com a atitude do programa, porque tinha que ser mesmo, né? Não tinha mais como disfarçar, porque todo mundo viu, né? Agora, e as cenas são fortes mesmo, né? Depois eu fui atrás de assistir essas cenas e tal, dele segurando ela na cama. Isso. Uma coisa bem ruim, assim. Difícil. Agora, aí veio a minha coisa da roteirização do programa, né? Porque a gente vinha falando, comentando, aqui faz tempo, de que não tinha um tema nesse BBB, né? Uma causa, né, que se lutasse, como teve nos últimos agora, e que deram uma audiência incrível e tal, né? Então que estava morno, porque não tinha uma causa e tal. E aí, de repente, vem essa causa,
né, nesse momento, Da que é, que sexual. está se falando de Robinho, que está se falando do Daniel, né, Alves, né, e tal. E aí, de repente, exatamente nesse momento, entra uma moça na casa, né, e aí a coisa acontece ali e virou o assunto, e virou a questão do programa e tal, né. Então, eu não sei. Eu fico sempre com essa pulga atrás da orelha. Isso já aconteceu em outras edições também, né? Isso. Expulsão por importunação sexual. Por, Mas né, nesse atitudes momento, indevidas. acontecer agora, né, é importante, inclusive, que tenha acontecido, Sim. no sentido de mostrar para os homens que não pode mesmo, né? Não nem é não, gente. Como ele falou, Tadeu, nem dentro nem fora da casa. Claro. Né? E, então é importantíssimo o recado que está dando e tal. Agora, fica sempre essa pulguinha minha atrás da orelha falando. Agora, que uma outra coisa que eu vi muita gente questionando ontem na internet foi sobre a forma como foi feito, né? Como essa expulsão foi colocada ali. Porque ficou, segundo algumas pessoas, uma responsabilidade ou uma culpabilidade em cima da Dâmia. Dâmia, né, que fala? Dânia. Dânia. E que aí ela chorou muito e tal, aí falaram sobre o psicológico dela, que ficou super abalado, porque além de ter passado por tudo isso, depois ela fica como a responsável pela expulsão deles, Isso. e ela falou que gostava dos meninos e tudo mais, né? Tanto que eu assisti um trecho depois dela dentro do confessionário, conversando com uma psicóloga, falando com ela em espanhol e tal. Isso, e a fala do Tadeu deixou uma coisa dúbia, né? Você achou? Ele falou assim, a gente conversou com ela, mas eles falaram mais, quer dizer, apesar da opinião dela... como se ela tivesse a assim, nossa não, mas eu posição é perdoo, né? A sensação que me passou é essa. Que ela falou, não, foi chato e tal, mas tudo bem, eu perdoo, alguma coisa assim. Pareceu isso. Pelo mas dele ali, né? Eu não achei que a fala dele ficou como se estivesse culpando ela ou trazendo alguma responsabilidade para ela. Não, porque foram eles que fizeram deliberadamente essas atitudes. Exatamente. Então, a culpa é totalmente deles. Deles, claro. E eu achei importante a fala dessa psicóloga dentro do confessionário justamente falando isso. A culpa não é sua. Ela falava, você não tem responsabilidade em cima disso de forma nenhuma. Quer dizer, ela é vítima, tira a culpa da vítima, pelo amor de Deus. É como se a beleza dela, é como se, né, a sensualidade, que talvez ela transpareça, sei lá o quê, fosse culpada. Sim, né, é aquela história, culpam a vítima normalmente por essas coisas. Mas ela provocou. Gente, pelo amor de Deus, né? É como se fala aqui fora, né? Mas ela usou aquela roupa, né? Como se isso justificasse um abuso, né? Então, e o não é não. Inclusive, o Tadeu voltou na casa depois, porque ela começou a chorar, ela ficou muito mal e tal, para falar justamente isso. Você não tem culpa, a culpa não é sua. Exatamente. Né? Mas é um processo, né, para aceitar isso também, então... É uma questão importantíssima e que aí valoriza, inclusive, o programa pela postura e tal. Achei bacana. E era isso que tinha que acontecer mesmo. Agora ficaram 4 homens e 6 mulheres, pelo que eu contei. É isso? Né? Tem o Gabriel, quem mais? Tem o César. O Fred, né? E o Alface. Né? Só os 4, né? E as mulheres estão em Mas maioria, a Dânia vai sair na semana que vem. Mas sai. Mas eu acho que ela tá a mais, né? Eu acho que 6 que eu tô falando. A 6 mais ela. Eu acho que sim, né? Exatamente. Que coisa, né, gente? Mas Foi que bom, né? Fica um exemplo muito bom. Eu acho importante. Da produção do programa, de que essas coisas não são aceitáveis na televisão, fora dela, com gente de fora, com gente daqui. Todo mundo merece respeito. Esse meu pensamento maluco aqui, de que pode ter sido roteirizado, ainda que tenha sido roteirizado, é importante. Né? Foi importante. Sem dúvida. Isso. Agora tem comentários aqui, ó. Doutora Michele, a produção foi assertiva. Não há desculpa, não há bebida, não há de se falar em culpa da mulher. Homem tem que entender de uma vez por todas, não é não, e que sirva de lição dentro e fora da casa. E lembrar mais uma vez que o menino cara de sapato, aliás, a cara do sapato. A hora que anunciou, a expulsão. Foi ótima, né? Acho que vai virar meme. Ele ficou com uma cara de ué, quem? De onde veio? Alguém anotou a placa. Exatamente. E o que diz muito sobre isso. Porque, vamos pensar, o cara de sapato, gente... Pra ele estava tudo bem. Não, ele é um lutador. Ele tem uma força e ele tem um jeito de pegar as pessoas. Você viu como ele mobilizava? Ele colocava o joelho em cima da perna dela, depois o joelho em cima do braço. Claro, gente... Eu não tenho a noção disso, né? Eu acho que eu ia gritar nessa hora. Eu não sei se eu ia manter o mesmo controle que a Dânia teve, assim. Exatamente. Eu acho que eu ia dar um berro, porque, gente, tem coisa pior do que alguém te mobilizando? Nossa, é horrível. Em qualquer situação. Eu, hein?
Tem Bom, mais assunto do BBB? Porque tem bastante comentário não, aqui. E tem, pode fazer, porque depois nós vamos entrar no caso Lesha, A Elaine né? está dizendo que a mãe do Sapato, falando que a culpa é da Dânia. Pelo contrário, temos que parar com essa mania de culpar a vítima e os acusados ficarem como inocentes. É sério que a mãe do Sapato falou isso? E você vê como é importante, né? Quer dizer, como o homem é criado, né? Como é essa coisa da coisa estrutural mesmo, né? Machismo muitas vezes vem da mulher até. Vem às vezes até de uma Olha mulher só. que é machista, né? No caso da mãe dele aí, pelo que ela está dizendo, né? E ela tá falando uma coisa que é interessante também, a Elaine. Não concordo com a palavra eliminação. Eles foram expulsos. Eu acho que é isso aí. Eu, na hora que eu vi, eu falei, eles foram expulsos. Ele falou, vocês estão eliminados. Não, eliminados... O Tadeu mesmo usou esse termo. Eliminado é pelo quando jogo. você é votado pelo público. Isso você não sai da foi casa. do jogo. Eles foram expulsos porque transgrediram regras, né? Então é isso. Não gostei também, viu, Elaine? Tem toda a razão. Tá certo. Não gostei que deram a notícia na presença dela, uma convidada estrangeira recebe a notícia em outra língua, deixou mais constrangida e acuada. Eles mereceram para mostrar que não é não. E aí, a Betinha também está dizendo que foi correta a expulsão, mas ela não achou legal expor, né? Foi mal conduzido, pois a Dânia se sentiu muito culpada, né? Ainda bem que os responsáveis sobre isso conversaram com ela depois, a tranquilizaram e tudo mais. Espero que ela esteja bem agora, né? Tem mais comentários aqui, mas pode falar. Tá. Não, e vamos entrar nesse caso da Lesha, porque a Lesha já estava, né, coitada, imagina, você vê Ela já estava abaladíssima. Abaladíssima, você vê o seu marido, né, ela lá lutando por ele aqui fora e tal, de repente você vê o seu marido passando a mão numa mulher lá dentro, né, é um caos isso, né. A cantora Ela, Lesha, inclusive, falou que ia sair da rede social por um tempo, falou, não sei quando eu volto, preciso cuidar de mim, porque bagunçou demais a cabeça dela. Demais a cabeça dela, a mãe dela correu, pegou um avião, veio do Rio para cá para ficar com ela, porque viu que a filha estava desestruturada. Ela mora aqui em São Paulo, né? Ela está em São Paulo, né? A cantora Lesha, então, fretou um jato de São Paulo para o Rio de Janeiro na noite de ontem para se encontrar com a MC Guimê após a sua eliminação por importunação sexual das participantes Bruna Gripal e Dânia Mendes. Eles reataram, vamos ver. A cantora Lesha fretou um jato de São Paulo para o Rio de Janeiro na noite de ontem para se encontrar com MC Guimê. Após a sua eliminação por importunação sexual, eles reataram o casamento em dezembro do ano passado, após 2 meses separados, mas ainda não estavam morando juntos por estarem se acertando. Mesmo em processo de reconciliação, ela se comprometeu a apoiá-lo no desafio de tentar ganhar visibilidade no reality. Lesha publicou vídeos nos stories do Instagram explicando aos fãs que a decisão de viajar é para acolher o marido e saber qual será o futuro de ambos após o episódio. Para conversar, botar tudo em pratos limpos e decidir o que vai ser da vida. Mas principalmente estar do lado, né, num momento tão difícil. E aí o que vai acontecer só Deus sabe, né? Até porque são quase 10 anos juntos, é muito tempo. Mas eu também sou um ser humano e minhas dores são válidas. Então, eu vou conversar, eu não quero ficar me expondo muito. Quem sabe um dia eu volto aqui para me abrir com vocês, mas por hora é isso, tá? É complicado, quer dizer... Claro que as dores são válidas, imagina, ela tem que dar muita atenção a elas e cuidar dessas dores, dessas feridas agora. Mostra que ela é uma pessoa sensível, acolhedora, né? Que ela entendeu que ele errou, mas que ele está fragilizado também pela expulsão e tal. Exposto então, também, né? Ela foi lá como ser humano para ajudar, mas não deixou claro se ela vai perdoar ou não, né? E ela falou, depois eu volto aqui para explicar para você. Eu tenho a impressão que ela vai perdoar, a sensação que eu acho que é muito prematuro ela dizer se vai conseguir perdoar ou não, né? Porque disso depende de tanta coisa, né? Porque ela ia até o Rio de Janeiro, por mais humana que ela seja e tal, né, de acolher o cara e tal, mas, quer dizer, já demonstra, né, que ela está aberta a conversar e tal, né? Vai ouvir o lado dele. Ouvi-lo e tal.
Bem que contra fatos é difícil se achar um argumento, exatamente. porque a imagem ali mostra tudo. Mas de repente ela pode perdoar, né? Não sei se ele vai querer inventar alguma história em cima disso, mas né? Ela viu, afinal de contas. A explicação que ele vai dar, aquela coisa. A opção de perdoar ou não é dela, né? Não tem o que explicar ali, né? Não. E essa história da bebedeira, né? Isso não explica, não. Não explica, não. Aliás, tem gente falando sobre isso aqui, viu? Né? Que... acho que eu já perdi aqui. Tem tanto comentário, minha galera tá... Assim, de uma forma geral, tá todo mundo corroborando a atitude da Globo. Tipo, isso. É isso aí, tem que expulsar mesmo, né? Agora, sobre essa coisa de, será que foi certo como a Dani estar lá na hora de falar, de expulsar ou não, dela estar se sentindo culpada, isso aqui eu tô vendo algumas divergências. Inclusive... Ai, gente, eu tenho tanta mensagem mas que eu como perdi. é que eles fariam? Só se eles chamassem eles no confessionário. Expulsasse direto de lá. Né? Seria o... Mas eu acho que fica o exemplo para a casa inteira, porque senão se expulsa do confessionário, fica todo mundo com aquela cara de ué, mas o que aconteceu? O que houve, né? Fica um mistério. A Rita está dizendo, por exemplo, que na opinião dela, ela acha que teria que expulsar os três, a moça também. Por que, Rita? Por quê? Eu não entendi. Explica melhor, que ela colocou só uma frase. Qual que é o seu ponto de vista? A gente quer ouvir também. Tá? A PM Moura está dizendo que a dona Sandália em nenhum momento disse que a culpa é da Dânia. E sim que foi uma armação da produção trazer essa moça para cá. A coitada nem sabe de nada. De que coitada está falando? Da Dânia, no caso? Então, mas trazer a dona moça... Sandália, acho que é a mãe do sapato, aqui no caso, eu acho, né? A dona Sandália é a mãe então do quer dizer que sapato. ela não culpou a Dânia? Porque eu não ouvi essa fala dela, ela então pode não ter culpado a Dani, mas culpar a produção porque trouxe a moça... trouxe a moça. É uma dinâmica do programa. Dinâmica do jogo. Agora, eles entraram e, quer dizer, eles foram para cima dela, problema deles, né? É mais uma vez essa coisa machista, né? Esse pensamento machista de que a mulher é que tem que se... Que o homem é a vítima. Que o homem é nesse vítima, caso, pelo né? amor de Deus, gente, né? Não tem o que... Bom, e só para concluir, né? À noite, a Bruna Gripal é a nova líder do reality, né? Ela ganhou lá não só a coroa, como todos os benefícios. Isso traz, mas também embolsou R$100 mil. Ela ganhou R$100 mil ontem, a Bruna. E foi interessante, porque o clima não foi de festa. Mesmo ela ganhando mesmo R$100 ela mil, ganhando esse jogo ela do ganhando líder. a prova, ela fez lá o grupo dela VIP e tal, mas principalmente a menina que estava com o cara de sapato, Amanda. Né? Ela estava com uma cara ela estava assim, arrasada. De enterro, né? E a Bruna também. A Bruna estava arrasada. Devia estar um climão, né? Porque ela também foi vítima, a Bruna. Né? O Guimê passou a mão na bunda dela também. Jura? Você viu ali. Então, quer dizer, não foi só. Então ele passou a mão na Dani e na Bruna. Na Bruna, Gente, estava folgado, né, esse dia, ele meu estava Deus. animado, ele estava... Vai dar essa desculpa de que estava bêbado, que horror, com certeza. Minha gente. Então, agora tem mais gente colocando mais lenha na fogueira aqui. A Rose tá dizendo aqui que o tio do Guimê disse que a culpa é da Lecha. Como assim? Tá parecendo uns personagens diferentes nessa história, pirando, assim, uns argumentos. A culpa é da Lecha. Gente, ela estava lá. Quem é o tio do Guimê? Ela não estava lá, tio. Jesus! O que ele quer dizer com isso? Não entendi nada também. Foi só para dar um nozinho aqui na cabeça. Eu achei o comentário interessante. Respeito é bom e todo mundo gosta. Lógico, gente. Ontem eu estava numa festa, eu só vou emendar esse assunto só porque... E chegou uma festa de inauguração, aliás, de um lugar maravilhoso, a Casa de Cultura Manuel de Nóbrega, que vai ser uma escola de interpretação e com toda a história da família Nóbrega. Então começa lá com o seu Manuel, com o Golias, com aquilo tudo. E no meio dessa festa, era uma festa linda, estava todo mundo emocionado, porque é uma coisa que pega o passado, o futuro no presente, né? Quer dizer, vai ensinar novos num lugar cheio de história, né? Então, bem legal, é meio museu e escola, né? Que legal. Muito bacana. Tem Golias, tem Jorge Lafon, tem todo mundo lá, a história de cada um. Que bacana. E aí, no meio disso, chega a Silvia Bravanel. E um repórter, eu não vou nem dizer o veículo e nem o nome do repórter, mas um repórter, a Silvia chegou com um namorado, que é um rapaz um pouco mais jovem que ela, e que é de uma dupla sertaneja que chama Gustavo. E ela estava ali apresentando o namorado para as pessoas e tal, me apresentou e tal, de repente veio um repórter e pergunta assim para ela, Silvia, o seu namorado é gostoso na cama? Ela simplesmente virou as costas e foi embora da festa.
Quer dizer, é uma coisa absurda, né? Gente, o que é isso? As pessoas perderam a noção. De uma falta de respeito, de noção. Isso? Né? Eu emendei esse assunto porque eu acho que tem a ver. Respeito é bom e todo mundo gosta. Que é isso em qualquer situação, gente. Qualquer situação. E essa noção de respeito que eu acho que está faltando e de noção de consequência para as pessoas. Exatamente. De ação e reação. É. Que uma ação vai ter uma reação ou vai ter uma consequência. Claro. As pessoas têm que entender isso. E hoje de manhã eu estava ouvindo, que, assim, que a mãe, né, precisa dessas ferramentas. Estava ouvindo uma live da Roseli Saião um tempo atrás e tal, e falando sobre isso. Sobre adultos infantilizados. Gente, amo. Fui colega dela. Amo. Nossa, eu ouço muitas palestras dela. A gente precisa desses alimentos, dessas ferramentas. E ela estava falando justamente sobre isso, entrando num lado da educação, filosofando um pouco, mas de que existem muitos hoje adultos infantilizados e que muitas vezes essa proteção excessiva das consequências que os atos trazem para a vida das pessoas, do adolescente, muitas vezes, que é o momento de errar, de acertar, de entender que está errando, vai causar isso no futuro, tipo uma mãe falando a culpa da produção, não é do meu filho que foi lá e imobilizou a moça na cama. Um tio falando que a culpa é da esposa que está aqui fora. Entendeu? Então, assim, tá na hora das pessoas assumirem, né, de uma vez por todas, e da gente entender o quanto a consequência dos seus atos faz com que a gente cresça, né, e se torne realmente adulto diante das situações, assumindo os erros. E pelo amor de Deus, ninguém venha dizer que é mimimi. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, né, gente? De forma nenhuma. Enfim, daqui a pouco você fala o quê, meu amor? Bom, daqui a pouco eu vou falar da Simária, que se defendeu, viu? Ai, daquela outra polêmica. Se defendeu da polêmica lá, já. Polêmica não falta. Eu falo que de tédio a gente não morre de jeito nenhum.